Boa noite quem está chegando. Estamos começando nosso momento com Deus. E quem for chegando aí, vai dando um oi, para a gente poder estar cumprimentando. Se você mora fora de Itaúna, coloca o nome da sua cidade. Será um prazer receber todas vocês nesse momento que nós estaremos falando um pouquinho sobre a Palavra de Deus, meditando e trocando um pouquinho de experiências. Fazendo alguns ajustes. Deixa eu me encontrar aqui. Com grande alegria que estamos juntos mais uma vez. Achei. Vocês estão com o áudio ligado? Não, né? Não. Então, da microfone igual da outra vez. A gente está evoluindo também. Oi, Cris. Quanto tempo? Ó, a Carla chegou aí. Boa noite, Carla. Crislane deu um oi. Vamos fazer uma horinha, né? Pessoal chegando. Vou deixar aqui mesmo. A minha tia entrou. Tia é amigo, Deus abençoe seu amigo. Nós vamos hoje meditar um pouquinho na Palavra de Deus. E nós estamos com o tema sobre o silêncio. É difícil ficar calada, não é? Principalmente nós mulheres, né? Eu tô feliz, eu falo muito. Eu tô triste. Eu tô triste, eu falo. Tô nervosa, eu falo muito. Eu tô às vezes pressionada com muita coisa pra fazer. Aí que eu começo a falar mesmo. Oi, Di, boa noite. Ó, a Vilma chegou. Beleza, você falou? E Jordana, A boa Jo tá aí noite. também. Gente, a gente fica tão ansioso para chegar essas lives do uma vez no mês, que vocês não têm noção. E o Senhor tem mostrado pra gente, assim, os temas a serem trabalhados, né, meninas? Deus Tem vai falado iluminando, tanto. né? A gente pra ter sabedoria, saber escolher, né? Aquilo que vai falar aos nossos corações, aquilo que vai ser de encontro às nossas dificuldades. Ó, a Daniela, Cristina chegou. A Jordane. Ó, comentário, boa noite. Edinalva comentando. Maria Eulália, boa noite. Você está entrando aí. Deus abençoe grandemente a vida de todas vocês. Nós vamos falar hoje um pouquinho também sobre o nosso projeto que estamos começando nesse finalzinho de ano. E a reflexão que nós temos é que já chegamos quase, né, mês de outubro. E 3 a nossa meses, expectativa, né, que a gente tinha no início do ano, de ler a Bíblia, de ter mais intimidade com Deus, de ter um momento de oração, nós estamos conseguindo cumprir esse objetivo? Então, esse é o momento da gente refletir e estar imaginando se realmente temos cumprido esse propósito. E foi nessa dificuldade que nós criamos esse projeto, para a gente poder estar mais íntimas com Deus e finalizar o ano bem pertinho dele, né? O mundo agitado, do jeito Sim. que nós estamos, né? Cada hora um fala uma coisa, ao mesmo tempo que a gente escuta algo que é para isso, não é ao mesmo tempo, né? E isso às vezes tem deixado nós muito ansiosos, né? Sim. E às vezes nessa ansiedade a gente esquece, não é esquece, né? Às vezes a gente nem consegue essa proximidade, essa intimidade com o Senhor, né? Sim. O dia tá tão agitado, tá tudo tão corrido e às vezes a gente tão ansioso com tudo, com o que vai acontecer, que às vezes a gente se perde, né? Isso tem acontecido muito, eu falo por mim, né? Parece que os dias estão nos engolindo e foi tudo diferente esse ano, né, gente? É tempo
de olhar, né? É verdade. Olhar para Deus e realmente fazer o que você falou, A né? gente vê também que a estratégia do inimigo é isso, né? Ocupar a gente quanto mais no trabalho, em coisas que vão nos distrair de estar na presença de Deus. E muitas vezes a gente tem colocado o foco da gente em outra coisa. Ah, eu quero arrumar isso na minha casa, eu quero fazer aquilo, quero adquirir aquilo. E a gente esquece que o mundo capitalista é isso que ele quer, né? A gente consome mais e mais e fica endividada e fica atolada, tem que trabalhar, tem que pagar. E não é isso que Deus quer pra gente, né? Deus tem muito mais pra gente do que aqui essa vida terrena. E nós precisamos parar um pouquinho, respirar e pensar, é isso mesmo que Deus quer pra mim? Isso vai ser melhor pra mim se eu conseguir, se eu adquirir tantas contas, tantas coisas e depois viver para trabalhar, ao invés de viver com tranquilidade, usufruir, né, da família, de saúde. E acaba que o excesso de trabalho também atrapalha a saúde, né? A gente vai ficando decadente, vai gastando com o médico. E não é isso que Deus quer para nós, né? Deus quer uma vida plena. Vamos começar então esse nosso momento fazendo uma oração. Aqui a Carla colocou: eu já fico quieta, não consigo falar. Você não fala nada, né, Carla? Fica mais caladinha. Eu sou mais também observativa, mas em casa eu sou uma jararaca, tá? Eu falo, eu firo, eu faço coisa que às vezes eu me arrependo, depois eu vou lá e peço perdão. Tem que ter, né, esse momento de perdão. Como sim. Vamos então falar com Deus e colocar nas mãos dele todas as nossas preocupações, as inquietudes do nosso coração, e que ele possa falar aos nossos corações, que possamos aprender um pouquinho mais em silenciar e agir com sabedoria. Amém? Eleve seu pensamento a Deus. Vamos orar. Ora para nós, Mariana. Deus, Pai querido, Pai de eterno amor e bondade, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui mais um mês, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, ó Pai, colocar em nossas bocas aquilo que o Senhor quer que seja falado nessa live, Senhor. Amém, Senhor. Toca o coração de cada pessoa que está assistindo essa live, ó Pai. Que o Senhor possa nos transformar, que possamos aprender a cada dia mais, Senhor Jesus, com a Tua palavra, ó Pai. Ensina-nos, Senhor Jesus, a silenciar, ó Pai. Ensina-nos a silenciar em todos os momentos, em dando sabedoria, Senhor, no tempo certo de falar, no tempo certo de calar, Senhor. Senhor, eu te peço pelo nosso projeto, nosso não, do Senhor, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, a cada um que está nesse projeto, Senhor, que possamos estar firmes nesse projeto, que possamos estar até o final, Senhor, não desanimar, pois eu creio que o Senhor tem muito a falar ao nosso coração, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu te peço, eu te agradeço em teu nome. Amém. Amém, amém. Quem está entrando agora Boa noite, é a Terezinha, Silena, a Terezinha, Patrícia, a Cleide, a Amanda. Que bom te ver aqui, Amanda. Glória a Deus. Brise está entrando. Tem outras irmãs, Adriana. Que saudade, Dri! Que bênção! Vamos começar então esse momento. No final da nossa live, vou falar um pouquinho mais sobre o projeto que nós estamos começando hoje, que é o projeto Intimidade com Deus. E o tema de hoje vai tratar sobre talvez das mais importantes mudanças que nós, mulheres, precisamos adquirir para que a gente tenha qualidade na nossa vida familiar, profissional e em todas as áreas da vida, que é com silêncio, alcanço intimidade com Deus. Nós vamos começar ouvindo um texto que é lá em Jó 42:5. Quem tiver com a sua Bíblia aí, abra por gentileza Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Isso mesmo. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Você tem ouvido a voz de Deus? Talvez você tenha recebido tantos obstáculos na sua vida
que eles têm impedido você de ouvir a voz de Deus. A gente vê aqui no texto que Jó apenas não ouvia, mas ele começou a ver Deus. A gente vê uma intimidade maior com Deus, né? Primeiro ele ouvia falar de Deus, depois ele começou a contemplar e ter intimidade com Deus. E no sofrimento, isso, né? No sofrimento. Ele passou por tantas lutas, né? A gente vê que Jó, ele tinha uma família perfeita, né? 7 filhos. Tinha uma família, todos na igreja, né? Todos se reuniam para fazer aquele almoço de domingo, aquela comunhão maravilhosa e adorar a Deus. Quando um dia algo terrível acontece, né? Uma sucessão de desastres. Ele perde todos os seus filhos, muitos de seus bens, em vários acidentes, e ele perde também a sua saúde. E quando você menos esperava, quando ele menos esperava, ele também perde a confiança e a companhia da esposa. A esposa, já não aguentando mais tanta luta, fala: Jó, amaldiçoa esse seu Deus e pede para morrer. E ela abandonou, não aguentou. Mas Jó não, continuou firme. Perseverante. Mas Jó começou a perguntar muito, né? Questionar por quê? Por que eu tô assim? Por que eu perdi meus filhos? Olha só, ó céus, ó vida, ó dia. Ele começou a questionar Deus, e é uma atitude que todas nós também temos, né? Acontece uma coisa ruim, você tá num dia tão bom, você adora a Deus, você ora, lê a Bíblia de manhã, de repente acontece uma coisa e fala: Deus, que é isso? O que está acontecendo? Isso é um sonho, eu vou acordar, é um pesadelo, né? Isso acontece conosco também. E a gente começa a questionar Deus e fazer várias perguntas. E falar, até o que não deve a gente fala, né? E a gente começa talvez até cuspir marimbondo nas pessoas perto da gente, começa a ferir com palavras as pessoas que estão próximas da gente, que não tem a ver com a nossa situação. Quando Jó perguntou tudo o que ele tinha que perguntar e falou tudo, ele começou a se calar. E foi aí que Deus começou a falar com ele. Deus é educado, né? Então Deus é educado, sim. Estávamos comentando isso hoje, sabe? Porque às vezes nós temos esse defeito de falar, como Jó fez, e o Senhor às vezes não, Ele espera que nós nos acalmemos para que a gente possa ouvir a Tua palavra. Sim. Para que a gente possa ouvir a Tua voz, né? Isso. Foi isso que aconteceu com Jó. Foi isso que aconteceu. E depois que Jó começou a ouvir a palavra de Deus, ouvir mais a voz e começou a aceitar que tudo aquilo tinha um propósito, Deus restituiu tudo em dobro, né? Os filhos, os bens. E isso foi motivo para ele glorificar a Deus, porque ele foi fiel no pouco e sobre o muito Deus colocou ele, né? E isso a gente vê que tinha um propósito, né? A gente que lê essa história de fora, a gente vê que no capítulo 1 de Jó, o inimigo vai lá, o Satanás vai lá com Deus e fala: lá, aquele seu servo fiel, se eu provar, ele não vai aguentar. E o propósito de Deus, né, se cumpriu, porque Jó foi fiel, ele ouviu a voz de Deus e ele teve sucesso na vida dele. Isso mesmo. Né? E você, queridas? O que tem impedido você de ouvir a voz de Deus? O corre-corre do dia, 24 horas é pouco. Ansiedade, alguma luta que até hoje você não conseguiu se libertar. Tem muitas situações. Eu quero a participação de vocês. O que tem impedido vocês de ouvir a voz de Deus? Boa noite, Aline. Aline, a Dona Santos está assistindo. A Nilce, Isabela. A Nilce, a Edilma. Boa noite para vocês. Amanda Alves. Que bênção você está aí, Amanda. Deus te abençoe. Vamos participar, gente. Ó. Isso, vai dando um oi. Ó, Abel, minha prima tá aí. A Ingrid, o César Augusto. Ó, que bom que você tá aí, César. O Silas da Isabela? É o Silas da Isabela. Ah, boa noite, Isabela. Saudade de você. Por exemplo, né, enquanto o pessoal responde aí, o que te impede, Andressa, de ouvir a voz de Deus? O que você sente assim, dificuldade para ouvir? Stefânia. Talvez saber se é Deus que fala, né? Às vezes a gente ouve várias vozes.
mas você fica assim, será que isso é de Deus? Será que isso é do meu coração? Será que é o desejo da carne ou é o Espírito Santo falando? Distinguir, né, o que é de Deus e o que não é. Para mim, eu vejo dificuldade. Eu acho assim, a questão da importância desse silêncio não é apenas silenciar, é você silenciar com oração. Sim. E o Senhor vai mostrar para nós, né, o que é de fato o que deve ser, o que deve acontecer. É o silêncio e as orações, né, que são importantes. No meu caso, é a ansiedade, né, do dia a dia, ansiedade do que vai acontecer. Eu sou um pouco ansiosa a respeito das coisas, sabe? Principalmente nessa época aí de pandemia, né? Fica assim, vai voltar a aula, não vai voltar a aula, vai voltar, não vai voltar. Nossa, aí a gente fica nessa insegurança, será que é a hora, será que não é? Aí o resto, essa semana eu falei, Senhor, se for a tua hora, vai ser. Então, às vezes é preciso realmente entregar nas mãos do Senhor e silenciar, porque o Senhor vai agir, o Senhor vai falar. Isso mesmo, né? Praticar Mateus 6,33, né? A Amanda respondeu aqui, as muitas vozes contrárias, o barulho das circunstâncias nos impede de ouvir a voz do Senhor. Verdade, Amanda? É verdade mesmo, Amanda. A Isabela também falou que está com saudade de você. A Nilce colocou que 24 horas é pouco. A Nilce ela é trabalhadora e faz tanta coisa, né? É pouco, não é, Nilce? 24 horas. A Carla do Joaquim colocou, acho que a gente até tenta escutar, mas às vezes o que temos que escutar não é o que queremos, então às vezes nós ignoramos, e isso é um grande problema. Com certeza. Né? Às vezes a gente quer tanto uma coisa, tanto algo, que o Senhor até fala, mas às vezes não é aquilo que a gente quer, aí a gente às vezes ignora, né? Então nós temos que tomar esse cuidado, porque estar debaixo da vontade do Senhor é muito mais importante. O Senhor enxerga longe, né? E nós não enxergamos nem o que vai vir depois. Adriana Campos colocou que a dificuldade é de se aquietar diante de Deus. A gente fica tão agitada, né? Mulher, né? Não para. A Olinda escreveu aqui, preciso mesmo de quietude, penso muito. Realmente, a Aline respondeu, o pecado nos impede de ouvir a voz de Deus. Com certeza. A falta do tempo com Ele, com certeza. Se nós não estamos tendo tempo com Deus, nós não estamos tendo intimidade com o Senhor. A Carla Camargos entrou aqui, que bênção! Boa noite, Carla! A Gi também entrou. Oi, Gi Rosa! Eliana também entrou, que bênção! Então, continuando. Irmãs, vamos participando aí, a gente vai lendo à medida que vocês forem participando e vamos prosseguir então e vamos aprender hoje sobre usar o silêncio com sabedoria. E nós vamos trazer nesse momento algumas mulheres da Bíblia que falam sobre o silêncio. Vamos começar, quem tiver com a sua Bíblia em casa, em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 25 até o 37. Juízes, 2 Reis 4. Versículo 25 até o 37. E ele fala assim, 25. Partiu ela. Essa aqui é a história de Sunamita. Deixa eu contar um pouquinho do contexto antes de ler essa história, porque é uma história muito longa. Para não perdermos tempo, eu vou falar um pouquinho do contexto e seguir a leitura. É uma mulher que tinha grandes posses e ela, vendo o profeta Eliseu, ela falou assim com o marido dela. Deu uma ideia de fazer um quarto para ele, porque ele era um missionário, um profeta, que andava pela cidade fazendo grandes obras, pregando a palavra de Deus, fazendo curas, aconselhando. Então, ela se compadeceu desse servo de Deus que não tinha lugar para pousar, para pernoitar, e deu a ideia de construir um quarto para ele, com uma mesa, com uma cadeira e com uma cama. E assim ela fez.
E Eliseu tinha um servo, Geazi, e Eliseu falou assim, nossa, Geazi, essa senhora fez uma coisa muito boa, o que podemos fazer por ela? E aí ele falou, olha, ela é casada e não tem filhos. E aí Eliseu vai e fala com ela que ela iria ter um filho. E no verso 25, depois que ela tem um filho, acontece que ele passa mal. Ele passa mal. No versículo 19, ele fala, ai, minha cabeça. Então, o pai disse ao seu moço, leva para sua mãe. E aí ele chegando para a mãe dele, ele desmaia. E a mãe acha que ele morreu. E de repente, a mãe sai, deixa o filho em casa, sai correndo atrás de Eliseu. E vamos ler essa história agora. Essa corrida que ela faz, depois que ela ganhou a bênção do filho, o filho desmaia ou morre nos braços dela. E ela vai correndo para Eliseu. E no versículo 25 fala assim, partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo, que é Eliseu. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o teu menino? Ela respondeu, tudo bem. Será que estava mesmo tudo bem? Chegando ela, pois ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe aos pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse, deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Disse o profeta Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saúde, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mulher ao menino, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Ela tinha o foco, ela queria a cura para o filho dela. E ela falou, não vou te deixar. Continuamos até o versículo 37. Então, ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, e eis que o menino estava morto e sobre a cama, então entrou, fechou a porta sobre ele e ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Então espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. É uma história milagrosa, né? Primeira coisa, ela tem a cura da infertilidade dela, né? Com um filho. Ela não pediu. O profeta falou, você vai ter um filho. E aí o filho dela desmaia, desfalece nos braços dela. E ela corre para Eliseu. Falou assim, Eliseu me deu através de Deus, então eu vou correr atrás dele. E nessa caminhada, Geazi, que é o ajudante do profeta, fala assim, e aí, Sunami, tudo bem com você? Ela poderia falar, não, tudo mal. Acho que se fosse nós, Nossa. né? A gente ia falar assim, não, o meu filho tá ruim, tá morto. Aham. E ia falar Eu bastante. ia sacudir e falar assim, não, olha o que você fez comigo. Você quer acabar com a minha vida? Você quer... Eu não te pedi nada, você me deu o que você quis. E ela né? falou, tudo bem, porque o foco dela não era Geazi, era o profeta.
ela foi em quem ela queria chegar. É o mesmo que eu preciso de julgar uma causa, eu não vou num advogado ou numa pessoa, ou numa vizinha, eu vou no juiz ou vou no advogado, né? Aqui a gente pode falar o seguinte, que às vezes estamos com problemas como a Sunamita e às vezes a gente quer falar. Fala para um, fala para outro e às vezes o conselho nem vai ser tão legal. Você fala para vizinha, fala para cunhada, e ninguém vai ciclano. resolver seu problema. No Ninguém caso vai aqui, ela resolver. sabia que quem poderia resolver o problema era um homem de Deus. Sim. Então nós temos que nos silenciar e focar no Senhor, né? Sim. Estar focado no Senhor, orar ao Senhor, não sair falando e não falar dos nossos problemas, não só problemas, tudo em geral, né? Para qualquer pessoa, sair falando. Porque... A gente aprende nesse texto a primeira coisa, que é não exponha os seus problemas para os outros. A Sunamita, ela poderia expor para várias pessoas. Não, meu filho desmaiou. Ai, meu Deus, e começou a chorar, ir para a rua, e movimentar toda a cidade, chamar médico, paramédico. Não. Ela falou assim, se eu conseguir meu filho através de Deus, eu vou no profeta, onde foi o intermédio de Deus para a minha cura. Então, ela não ficou contando picuinha para as pessoas. A gente perde muita bênção por causa disso, né? Porque a gente, às vezes... não silencia, a gente causa contenda na própria família ou no trabalho e a gente esquece que isso saiu de dentro da gente, né? Por causa da nossa língua. Você colocou um negócio aqui que é importante, né? Na dúvida do que falar e como falar, é melhor silenciar, né? Silenciar. Conversas alheias podem derrubar, mas o silêncio te dará sabedoria para não perder o foco. Às vezes o silêncio tem o poder de dar qualidades aos relacionamentos. Com certeza. Né? Na família, com o marido. Às vezes naquele problema, né? Tem um problemão. Aí na hora tá aquele alvoroço. E se você falar na hora, é o que você falou. Se a gente está em casa, a gente fala e briga Solta e fala tudo. qualquer coisa. E se você esperar o momento certo, a hora certa e com quem falar no momento certo, você vai evitar muita coisa. Muita coisa. A gente costuma falar, às vezes, para cunhado, aí cunhado fala para outro cunhado, e fala para o vizinho, e todo mundo tá sabendo. Talvez seu problema é com a fulana de tal. Você não foi na fulana de tal, você fala para todo mundo. E a fulana de tal fica sabendo por outra pessoa que não é você. Aí que fica pior, né, Maria? Para você resolver o problema... Vira uma pipoca. Vira uma bola de neve. Então, a Sunamita, ela nos ensina muito, né? O silenciar para ir direto à pessoa, né? E esperar o momento certo. Sim. Ela esperou o momento certo onde ela pôde entrar e falar com quem deveria falar. E tem um versículo lá em Tiago, capítulo 3, do versículo 9 ao 10. Com a língua bendizemos ao Senhor Pai e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Sim, com certeza. A gente não pode ser instrumento de bênção e de maldição, né? Ou você vai ser um ou você vai ser outro. Então Sim. temos que escolher ser bênção, né? E o apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, gente, se você abençoa, glorifica o nome de Deus e você vai amaldiçoar aquele que foi feito à imagem de Deus, né? O seu próximo, né? É uma coisa que ninguém entende, né? Nós temos que agir de acordo com o que Deus tem para nós. Vamos então meditar mais uma segunda mulher. E ela vai ensinar a gente a agir com silêncio. Vamos falar um pouquinho sobre Jael. E Jael agiu com sabedoria. Vamos ver lá, Juízes, no capítulo 4. Tô até com meus marcadorzinhos aqui, porque o Antigo Testamento é tanto livrinho, né? Juízes, no capítulo 4. Vamos ler do versículo 17 até o 24. Jael. Nossa, é uma história maravilhosa de Jael e Débora. É uma dupla dinâmica, né? Nossa! Então vamos lá. Versículo 17. Vamos começar a leitura que fala assim. Deixa eu ver se estou no capítulo 7.
Débora orou e Jael executou. Isso. Ó, 17. Jael mata a Sísera. Sísera era um comandante malvado de um outro povo que era inimigo de Israel. Porém, Sísera fugiu a pé depois da guerra. Todo mundo tinha sido morto. Israel estava com a vitória. Mas o comandante Sísera fugiu. Ele fugiu a pé até a tenda de Jael, mulher de Eber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, que era o rei de Sísera, e o rei de Azor, que era a casa de Eber. Então, esse Sísera, o comandante, se sentiu em casa, né? Ele entrou numa tenda onde tinha paz entre o povo dele e aquele Eber. Saindo Jael, no versículo 18, ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há que se vier alguém te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca na tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. E estando ele em profundo sono e muito exausto, assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque, que era do exército de Israel, o comandante de lá, perseguindo a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse: vem, mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera, o inimigo, jazia morto, com a estaca na fonte. Assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, que era o reino inimigo, o rei de Canaã, e diante de todos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os exterminaram. Então nós vemos aqui Jael, gente, eu ia tremer demais. Matou um comandante de guerra. Sem falar nada. Sábia. Nossa, venha aqui, deita. Sim, para poder imaginar, não, aquele cara ali. Porque naquela época, eles viviam uma política muito tensa, né? Esse Sísera era um comandante que chegava assim na cidade. Um homem mau, que chutava, que jogava, que abusava. Era uma pessoa muito maliciosa. E ela viu ali a oportunidade, né? De, não, vou ter que fazer alguma coisa. E a Débora falou: Deus, me dá a iluminação aqui que eu vou agir hoje. E no silêncio ela foi lá com algo que ela já tinha experiência e cravou, né, sobre a fronte dele. Pegou uma estaca ali, uma coisinha no chão, né? Passou a mãozinha ali e vambora. Porque ela poderia também, se fossem os dias atuais, né? Vamos trazer pra cá. Se a gente visse alguém perigoso, a gente ia ficar louco, ia sair falando. Nossa, você viu? Esse é o nosso problema, né? Que hoje em dia. Sabe falar. Então ela foi sábia e agiu no silêncio. Agiu no silêncio. Tem muitas coisas, Mariana e Andressa, a gente costuma falar, né? Não, tô com um projeto, fazer assim assado, tô pensando nisso. Tem coisas que você não deve falar pra ninguém. É você e Deus. Eu tive com uma irmã domingo, se ela estiver aí na live, ela vai lembrar. Ela assim: Stefana, eu tô com um projeto novo, meu emprego vai sair o trabalho que eles me deram, terceirizado, mas tô com um novo projeto. Mas não vou te contar agora não, pra eles não conta não. Continua orando em Deus e na hora certa você conta. Porque tem bênção que se você contar, você perde. Às vezes é uma vaga que tá surgindo pra você, você conta pra um monte de gente. Vai o outro lá e pega a sua vaga. Não é nem esse caso também, né? O caso de às vezes a gente falar demais, expor demais. Às vezes aquilo ali pode ser a minha vontade. E será que é a vontade de Deus? É verdade. Então o concretizar
é a finalização da vontade do Senhor com o que a gente sonha, né? Se for Sim. realmente de fato, né? Então, E por isso que é bom ter intimidade com Deus, né? com certeza. Porque tendo intimidade, nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus e saber como agir, Com né? certeza. Porque Jael não agiu por um impulso, uma atitude impensada. Ela agiu ali, né, com confiança e agiu com a presença de Deus realizando na vida dela, Isso mesmo. né? Vamos aprender então mais uma terceira lição e vamos isso. aprender sobre silenciar, jejuar e orar. Gente, essa mulher, pra mim, ela é a top da top. É a top da top? tops, né, que fala. Nossa, assim, eu acho que meu sonho é ser Esther. É. Ah, como é? Lê para nós o texto de Esther. Tá Vamos no ler. Esther 4, 15 e 16 primeiro, tá? Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuem por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu as minhas servas também jejuaremos. Depois iremos ter com o rei, ainda que é contra a lei, se parecer, pereci. Se perecer, pereci. Agora os 5, 2 e 3. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: o que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Nossa. Ou seja, vamos lá. Vamos trazer, eu gosto de trazer pontualidade, Nossa, porque se fosse a gente, imagine se você que soubesse seria? que alguém ia matar o seu povo, Andressa. Sua família, né? O que você ia fazer louca? Você ia ficar louca. Eu ia ficar desesperada, né? E ela não. Ela foi plena, foi sábia, né? Orou, jejuou, pediu o pessoal dela para fazer a mesma coisa. Igual ela falou, se eu perecer, eu pereci. Sim. Se não der certo, pelo menos eu estou buscando essa intimidade com o Senhor, para o Senhor responder o que ele achar necessário, né? E Ela o legal é que ela se colocou mobilizou, não apenas ela jejuou, mas ela mobilizou todo o povo, até as servas, para jejuar e orar com se ela. preparar, né? É. A Silena uma vez ensinou num curso para as crianças, não sei se você estava falando, falou assim, gente, quem não se prepara para fazer um trabalho e ter conquista, se prepara para o fracasso. É. Você fazer algo sem se preparar é o mesmo que preparar para fracassar. Não, e foi isso que Esther fez, se preparou. Esther fez por etapas. Ela foi lá primeiro, depois ela chamou ele para um banquete. Foi. Ela não falou naquele primeiro momento. Ela fez ela preparou. um mistério, né? Tanto que o rei falou assim, o que você quiser, eu te dou metade do meu reino. Gente, quem não queria ouvir isso de um rei? Então, assim, ela realmente estava sob a proteção do Senhor. Deus. Ela estava Sim. em total intimidade com o Senhor. Com E certeza. para isso acontecer, ela silenciou, orou e jejuou. Às vezes, queridas, nós temos situações que são impossíveis para nós, falando humanamente. Mas, assim como o apóstolo Paulo fala, tem coisas que só acontecem com jejum e oração. E Esther usou as ferramentas que ela tinha, jejum, oração, e nunca deixou de ter a intimidade com Deus, né? Usando o silêncio, usando o que ela tinha ali no momento. E você, querida, tem alguma situação, alguma causa de família, de saúde, de trabalho? Tenha certeza que o silêncio, a intimidade, o jejum e oração são ferramentas maravilhosas que você vai buscar a sua bênção. Mesmo que talvez a resposta de Deus seja sim, seja não, ou seja espere, né? Porque também temos que entender. Porque o Senhor tem esperar. o tempo dele. Sim. Ele não é o tempo que a gente quer, é o tempo que o Senhor tem. Verdade. Né? Então, ele teve esse tempo com Esther também, né? É o momento certo, ele fez ela fazer esse preparo todo. Sim. Né?
Ó, falamos primeiramente sobre não expor os problemas para os outros. Falamos com a segunda mulher, Jael, agir em silêncio. Falamos também agora, na terceira aprendizagem, silenciar, jejuar e orar com Esther. E vamos para a quarta e última aprendizagem, que é com Débora. Busque a intimidade com Deus, com silêncio e oração. Nós vamos lá em Juízes 4. Quem leu a história de Jael está pertinho da história de Débora. E nós vamos ler apenas um versículo, Juízes 4:4, que fala assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Vamos ler o verso 5 também. Ela atendia debaixo de uma palmeira, da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, aonde que ela ficava com Deus? Numa palmeira chamada Palmeira de Débora. Já era o lugar dela, tinha um nome. Então ela ia lá para orar, praticar intimidade com Deus. E as pessoas iam até ela para conseguir conselhos, para julgar problemas, situações daquela época. Então a gente vê que ela tinha vida de oração, ela tinha um lugar para falar com Deus e aumentar a intimidade com Deus. Eu acho assim, sabe, irmãs, que todas nós temos que ter, mesmo que o dia seja corrido, Sim. que seja tumultuado, nós temos que ter este momento e um lugar de oração. Um lugar É igual especial. aquele quarto de guerra, né? A mulher tirou tudo Quem viu o filme e Quarto de preparou Guerra, um canto para ela ter essa intimidade com Deus, conversar Sim. com o Senhor. Isso é importante, né? O Senhor, Ele sabe tudo da nossa vida, mas Ele espera que nós estejamos junto dEle, né? Que tenhamos essa intimidade com Ele. Isso Sim. é importante para nós. para nós. E você, queridas? Tem algum lugar especial no quarto, ou na casa, na cozinha? Às vezes é no banheiro, né? Eu tenho criança pequena, de 5 anos, que fala o dia inteiro na minha cabeça. Aí tem hora que fala, ô Guto, eu vou ali no banheiro, aí ele já entende. Aí eu vou lá, fecho a porta e dou uma respirada. Lembrei de uma, Ah. a mãe de John Wesley. Ah, Ela que colocava, não era? Nossa. Ela tinha um momento de intimidade. Olha para vocês verem como Cada é importante. uma tem uma Ela tinha um momento estratégia. de intimidade com o Senhor, colocando o avental sobre o rosto. E todos os filhos sabiam que aquele momento era John Wesley. Aham. Que aquele momento é que ela estava em oração com Deus. Então, assim, a importância disso. Sim, com certeza Né? ele cresceu lembrando Porque, disso, né? gente, como você falou no princípio da live, como que a gente vai saber, né? Porque existem várias vozes, né? Tem as Sim. vozes, né, do mundo em que a agitação é total. Mas eu acho assim, Stefane, que se a gente está em total comunhão com o Senhor, você sabe que aquela voz é a voz de Sim, Deus. o Espírito Santo toca, A né? intimidade, essa Proporciona. intimidade com o Senhor, ela é fundamental para isso, Com certeza. né? Sim. Aqui, a Ruth colocou assim: Ah, estas são as mesmas armas espirituais que Jesus ensina, jejum e oração. Isso mesmo. isso mesmo, Ruth. E a Valéria Ó. Silva colocou: Jesus cuida do teu povo, né? Isso mesmo. Cuida sim. Ó, a Eliene, minha amiga de infância. A Eliene acabou de entrar. Que saudade. A Carolina também tá assistindo. Ai, A que Valéria, bênção. Valéria. Graziele, Jaqueline, a Raine, a Vilma entrou. Que saudade de você, hein, Vilma? A Simone. Ô, Simone, que bênção. Ó, teve algumas participações que no momento da mensagem nós não lemos. Mas vai ser muito bom pra gente poder tá colocando no sorteio. Daqui a pouco teremos um sorteio, ó. Maravilhoso. Uma lembrança pra lembrar de nós. Ó, tô vendo que a Eliette Segal, lá de Cachoeiro, Espírito Santo. Não sei se você tá em Cachoeiro ainda, Eliette. Um abraço pra você e pra sua família, viu? Eu acompanhei uma cura aí, um problema de saúde. Foi um netinho seu.
Eu vi que Deus está liberando a vitória para vocês, Amém. viu? Amém. Glória a Deus. Rosana também participou. A Renata, minha cunhada, entrou. Que bênção. Carolina Rosa colocou. A sua irmã? Oi, meninas. Boa noite. Boa noite. Que bênção. Ó, a Cacá Lisboa, lá de Pará de Minas. Lá na congregação de Pará de Minas. Que bênção, Cacá, você conosco. Deus te abençoe ricamente. Um abraço em todos aí, pro Zaqueu. Gente, saudade do Zaqueu. Quem conhece o Zaqueu só fica rindo. Valéria, sua tia? Valéria. Que Deus continue abençoando vocês. Quero mandar um abraço para minha sobrinha amada, Andressa. Beijo, titia. Então, queridas, se você ainda não tem esse momento com Deus, um cantinho reservado com Deus, comece agora a pensar, a imaginar qual lugar, qual que é o momento que eu posso ter para falar com o meu Criador, para falar com aquele que cuida de mim todos os dias. Vamos imaginando qual lugar que você poderia escolher. Eu lá em casa costumo sentar na mesa mesmo, café da manhã, e falar com Deus e orar. Se eu não começar de manhã a falar com Deus, eu não consigo horário nenhum no dia, porque é corrido. A Poliane Cristina escreveu assim: às vezes é difícil ser mulher, com tantos afazeres e manter a intimidade com Deus. É verdade, Poliane. Só que eu costumo falar assim, sabe, Poliane, que às vezes a gente está agitado. Eu tenho isso para fazer, aquilo. Até ontem mesmo eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? E aí depois eu respirei fundo e falei, eu não sei se foi para Terezinha, falei assim, não, mas se eu tô com isso tudo e é para a obra do Senhor, o Senhor vai conduzir. Vai Sim. conduzir tudo e vai ter um tempinho. E na verdade a gente tem que liberar um tempão para Deus, né? É verdade. Aham. Mas o Senhor conduz, né? Conduz. E teve dia que eu falei assim, gente, eu tenho um negócio para resolver, eu não vou dar conta, o trem tá tenso, não vou conseguir. Eu falei, se eu não orar, não vai dar. Vai. E eu orei, e a pessoa que eu tinha que conversar e resolver o problema foi até mim. Eu falei assim, gente, o que aconteceu? Mudou completamente o cenário e a pessoa chegou até mim. Eu falei, nossa, se eu não orar, não vai acontecer. E é assim mesmo. Então, vamos ler uma passagem para finalizar esse nosso momento. Lá em Isaías 65, 24, fala assim: Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, eu e vos ouvirei, diz o Senhor. Olha para vocês verem. Antes de clamar, antes de você abrir a boca para falar, o Senhor vai responder. Ainda você não estará falando, e eu vou te ouvir, diz o Senhor. O Deus que conhece a sua vida, antes de você nascer, lá no ventre da sua mãe, o Deus que conheceu você na infância, juventude, que está agora no presente na sua vida e que conhece o seu futuro, tudo aquilo que você nem imagina que vai acontecer, é o Deus que te conhece. Ele sabe a palavra antes de chegar na sua boca. Creia que no silêncio Ele te conhece e a intimidade com Ele vai te proporcionar esse conhecimento. Você já viu, Mariana, quando você tem intimidade com a pessoa, Andressa, você só olha para a pessoa, você entende? A pessoa já sabe o que você está Já querendo sabe o dizer. que você quer dizer. Então, eu imagino que seria esse olhar que Jó falou no começo da nossa meditação. Antes, eu conhecia só de ouvir a Deus. Agora, eu vejo Deus. Quando você olha para uma pessoa, entende, faz a leitura toda, entende o que ela quer falar sem abrir a boca, isso sim é intimidade. Aqui é a Vilma Vilela, ela Sim. colocou que em minha casa eu escolho meu quarto e fecho a porta e falo em secreto com meu Deus. Isso mesmo, Vilma. Amém. Minha mãe entrou agora. Boa noite, mamãe. Que bênção. E a Carla do Joaquim escreveu assim: nunca devemos nos expor ou expor nossas ideias, nossa vida, pois falando alto, mesmo para a gente o inimigo escuta. O único jeito é que o inimigo não nos escutar é nos pensamentos. Então tem coisa que você vai... acontece comigo, Carla.
Tem hora que eu tô orando por uma coisa, eu tô pedindo a Deus. Eu falo, peraí, isso aqui eu vou falar só em pensamento. O inimigo não escutar, porque ele escuta, gente. Escuta, isso mesmo, Carla. É uma sabedoria muito grande. A pessoa que vai orar e falar um pouquinho do nosso projeto. Vamos esperar. Pode ligando, né? E entrando. Você que está aí voltando, já estamos nos reorganizando novamente. Eu convido a você a meditar nessa música e falar com Deus sobre a sua intimidade e a sabedoria no silêncio. Amém? Ela voltou.
possa nos visitar no silêncio, Pai. Que a nossa alma possa se aquietar, assim como Jesus em uma tempestade fez o mar se acalmar. Oh Deus, quando tudo em nossa vida estiver em tempestade, estiver em temporal, em momentos onde não sabemos o que fazer, não sabemos o que falar, que apenas o nosso silêncio possa falar e o Senhor venha agir em nossas vidas, trazendo paz, trazendo consolo, trazendo renovo, Pai. Acalma a tempestade em nosso coração. Que nós possamos contemplar, Pai, a Tua face. Que nós podemos não apenas ouvir o Senhor, mas que nós possamos vê-lo e ter intimidade cada dia mais profunda com o Senhor. É a oração que nós fazemos a Ti. Visite cada irmã, cada amiga, cada irmão neste momento, Pai. Nós oramos em nome santo de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém, queridas, queridos. Tivemos um imprevisto, mas já está tudo resolvido. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o projeto que nós temos, Projeto Intimidade com Deus. Esse projeto, ele consiste em 3 etapas. A primeira etapa já estamos começando hoje, que é esse momento de palavra, que vamos tratar sobre intimidade com Deus através do silêncio. Nós vamos iniciar agora a segunda etapa, dia 1º de outubro. Nós desenvolvemos um grupo no WhatsApp e no dia 1º de outubro nós vamos estar disponibilizando mensagens de devocional. Algumas irmãs pegaram material na igreja. Quem ainda não tem o nosso contato, não conseguiu, mande o telefone aí nos comentários. Nós vamos entrar em contato, adicionando você ao grupo ou mandando para você como for possível. E aí, desde o dia 1º de outubro até o dia 30 de outubro, estaremos orando, jejuando e estudando pequenos versículos da Bíblia e trazendo esse momento de intimidade com Deus. Finalizaremos o mês de outubro com uma grande culminância que será marcada em novembro, um encontro de nós todas, mulheres, no Congresso de Mulheres. Você é nossa convidada a participar desse projeto, né, Mariana? Que será uma bênção. Vai ser sim, nós esperamos ansiosos, né, por esse projeto e por esse congresso, né, que durante o ano a gente ficou naquela coisa, vai ter, não vai, vai ter, não vai, né? E agora o Senhor, graças a Deus, está modificando algumas coisas, né, e o nosso coração fica feliz. Fica muito feliz. Em saber que isso pode se tornar, né, uma realidade e que nós possamos, né, crescer, amadurecer cada vez mais na fé. E esses 30 dias também acaba que o tempinho que a gente vai tirar para essa devocional diária, né, que será mandada no grupo, vai nos treinar para aqueles que ainda não têm um momento com o Senhor, né? Priorizar esse tempinho com o Senhor vai acabar que vai nos treinar para isso acontecer depois, né? Vai ser um treinamento. Isso. E depois desse projeto, outros virão, né? Sim, outros virão. E assim, sozinha é difícil, não é fácil. A gente ter a motivação de ter a constância, todo dia tá ali. Mas juntas nós somos mais, né? Com certeza. Uma ajudando a outra e uma vai incentivando a outra, e é isso que nós queremos, né? Comunhão e intimidade com Deus. E lembrando que se você, no meio do percurso, pensar em desistir, não desista, porque o Senhor quer vocês, todas nós juntinhas até o final, né? E nós vamos conseguir, tá bom? Isso mesmo. Vamos pro nosso sorteio? Vamos. A Andressa, vem cá, Andressa, que aí você olha. Vem ajudar a gente a olhar os nomes. Porque aqui, se a gente olhar, a gente vai ver os nomes, né? E se a gente falar os números, já é ela de prática. vai... A gente, no finalzinho, fazer o sorteio. Então, vamos começar com essa jarra? Essa jarra é linda. As irmãs, os irmãos que fizeram comentário na live, nós vamos sortear um número aleatório e o número do comentário a gente vai entregar para você essa jarra de vidro. Com todo carinho, uma lembrança do Ministério de Mulheres da Igreja. Fala aí. Número 3? Número 3 foi a Cristiane. Cristiane? Cristiane.
Qual será que é a Cristiane? Você falou Crislaine. Crislaine. É Crislaine. Crislaine de novo, gente. A Crislaine. Crislaine. Crislaine já ganhou uma vez Vai pra também. você. Ó, vamos fazer assim? Se cair uma irmã que já recebeu, vamos pular? Pra quem não recebeu? Vai. Pode, Crislaine? A gente vai pular pra quem não recebeu. Aí todas serão contempladas um dia, né? Se Deus quiser. É Quem sorte que é a próxima? também, né? Você pode dizer que É. é sorte. Quem que é A próxima já recebeu também. Então, Edinalva. Também recebeu. Já Todas recebeu. as próximas Vimos receberam. já. Terezinha, Silene. Amanda. A Silena nunca recebeu, não. Qual que tá aqui? Silena. A Silena. Ah. Aqui pra cima todas já receberam. A Ah, tá Terezinha, subindo. Edinalva, Eu sim. desci, Silena. Silena, então. Silena, A você Silena ganhou é a uma próxima, já Silena, pra casa então você. nova. É a casa nova Casa dela. nova dela. Ai, que benção. Vamos sortear mais uma lembrancinha. Então, quem já foi sorteada, a gente pula para quem não foi, para contemplar, né, o máximo. Essa lembrancinha aqui é um enfeite, acho que é de banheiro, É né? de colocar cheirinho, né? Cheirinho, Fica no tem até o banheiro. cheirinho aqui, você coloca e tem uma florzinha muito fofa. Fala o número. É até qual? Até 39. 24. Eliette. Ah, Eliette, ela mora fora. Pula pra baixo. Valéria, minha tia. Ah, Valéria aí, ó. Valéria. Vai pra você. A Eliette mora fora, né, Eliette? Deu você, Eliette. Deus te abençoe, viu? Com uma benção maravilhosa. Viu? Deixa eu ver. O número Aqui. 20. Essa lembrancinha aqui. 20 foi a Soninha. O Soninha. João Bueno entrou, mas com certeza era Aham. Soninha. Então, Soninha aqui, Soninha, ó. você ganhou. Um enfeite de guardar balinha, coisinha, né? Muito fofo. Vamos pro último sorteio, então. Minha tia tá lá agradecendo. Oba, Ah, que bênção! Qual o número, Stefânia? Você Ó, fala. esse jogo de copos. Nossa, eu amei. Também. De vidro, cada um tem uma cor. Você falou, foi número Falei pequeno, 3, aquela hora? depois 3. falei 20, você falou 24. Vamos pros últimos. pros Lá. últimos. 35. 35 é a Adriana Campos. Ah, é a Adri lá de Divinópolis, eu entrego. É a Adri lá da ONG. Adri, é você. Eu falei com você hoje no Zap, né? Da IPB de Divinópolis. Olha que legal, que benção. Ó, temos irmãs que participam das lives, está no grupo do projeto da IPB lá de Contagem. Temos lá de BH, irmãs de Belo Horizonte. Temos de Divinópolis. Olha a comunhão, que benção, né? Então, vamos finalizar esse momento, né? Agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente teve uma queda no sistema, mas já retornamos, graças a Deus. E foi muito bom, né? Acontece. Isso, foi muito bom. Espero todas vocês no projeto Intimidade com Deus. Vamos continuar unidas, porque juntas somos mais. E sexta-feira começam os trabalhos lá. Quinta-feira, dia primeiro. Seria bom quem não deu o nome, quem gostaria de participar participar, do projeto. dá até amanhã, porque quando começar o projeto, Fica difícil, aí fica difícil voltar. Voltar e anexar, tá Sim. bom? Se você, querida, tem interesse de participar desse projeto, mande o seu telefone aí nos comentários. Nós vamos entrar em contato, mandar o convite e adicionar você ao grupo, tá bom? Deus abençoe ricamente a sua vida, da sua família, que a cada dia mais você possa usar o silêncio, a sabedoria e praticar a intimidade com Deus, amém? Deixa eu só ler uma mensagem aqui. Sim. Que a Carla do Joaquim escreveu assim: Vocês salvaram meu dia e minha noite, obrigada. E muitas bênçãos a vocês. Que bom, Carla, que o Senhor nos usou, né? A gente tem orado nesse propósito do Senhor usar as nossas vidas, né? Minha, da Stefânia e da Andressa, para estar levando para vocês a palavra de Deus. O pastor também falou, foi uma bênção. Louvado seja Deus. Amém. Muito obrigada, fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada uma de vocês. Amém. Estamos em orações por vocês. Amém. Deus abençoe. Boa noite.